Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje que resolvi contar um pouquinho da minha história na minha trajetória na fotografia, como é que eu fui parar nesse mundo para vocês. Bom, começando, meu nome é Rafael Marcondes, eu moro aqui em Pindamonhangaba, São Paulo, e eu sou nascido e criado aqui nessa cidade, né? Meu primeiro emprego foi aos 16 anos de idade, eu fui trabalhar numa agência de turismo na cidade aqui do lado, Taubaté. E trabalhei alguns meses nessa agência de turismo, mas ela se mudou para uma outra cidade um pouquinho mais distante, São José dos Campos. E infelizmente, por causa de horário de ônibus, naquela época eu não consegui continuar trabalhando nessa agência. Depois disso, eu acabei me mudando para Campinas. Lá eu fui trabalhar em shopping. Trabalhei tanto no Dom Pedro quanto no Iguatemi. Mas também não era meu estilo, o que eu gostava, não tinha paixão naquilo. Acabei voltando para Pinda. E quando eu voltei, claro, Pinda é uma cidade pequena, as coisas são um pouco mais devagares. Eu tinha meus 20 anos, mais ou menos. E eu comecei a procurar emprego, né? Tava parado, precisava procurar um emprego. Aí, claro, a primeira coisa que a gente faz, né? A internet não era uma coisa tão popular assim, alguns anos atrás. Eu fui chegar nos meus amigos e familiares mais próximos para falar, pô, se alguém souber de alguma coisa, né? Me avise e tal. E uma dessas pessoas foi um amigo meu e ele trabalhava num estúdio aqui de Pinda mesmo, de fotografia e filmagem de eventos, né? Ele já filmava para esse estúdio e também editava os vídeos para esse estúdio. Ele já manjava, já era fera no assunto. Aí ele falou, Rafa, ó, eu falei com meu chefe falou que vaga agora não tem, mas se você quiser ir lá conversar com ele uma hora, que você pode fazer uns freelas para ele finais de semana. Eu falei, bom, tô parado, não tenho nada a perder, né? Vambora. Marquei com ele, fui lá nesse estúdio, fui começar a conversar com ele e falou, ó, Rafael, eu trabalho mais no ramo dos casamentos, né? E praticamente todo sábado tem um casamento para fotografar. E ter um ajudante nesse momento é uma coisa muito bacana. Eu precisaria de alguém que, né, me ajudasse a carregar as coisas, levar uma coisa lá, dar todo o suporte necessário. Você topa? Eu falei, bom, melhor que nada, né? Enquanto não arranjo nada, vou topar. Topei. Aí, era assim, o trabalho basicamente era, naquela época, não tinha essa facilidade dos LEDs, ring light, então esquece, nem sonhava em existir. Aí meu trabalho com ele era basicamente o seguinte, ele ia para um casamento fotografar, então, antigamente usava-se nos tripés os LEDs, que não é LED, né? Era um outro tipo de lâmpada em cima, que tinha que ligar na energia elétrica, não era bateria. Então assim, eu tinha que entrar nos espaços de eventos e ir procurando tomada, testar com a chavinha qual que era 110, qual que era 220, e aí depois montar o tripé com os cabos eram metros e metros de cabos, bem largos assim, então era uma bolsona pesada que eu carregava para caber os tripés, os cabos, as lanternas, tudo. E aí você tinha que dar uma olhada dentro do salão, sabe, passando pela beirada para não correr risco de ninguém tropeçar durante o casamento. Então eu montava toda uma estrutura para a mesa do bolo e tal, e ele ia fotografando, eu dava só esse suporte. Se acabava uma pilha do flash dele, eu ia lá, corria, pegava na bolsa, dava lá para ele, tava ali de prontidão. Se acabasse a bateria da câmera, corria, dava para ele. E aí, claro, em algum momento ou outro desses eventos, ele dava uma pausa para poder, né, comer. E aí eu sempre ficava sempre todo de olho, ele falou assim para mim, Val, tô a câmera aqui, ó, ele deu a câmera dele na minha mão, falou, vai, tira umas fotos aí enquanto eu tô comendo, fica à vontade, brinca aí. E aí, claro, eu falei, nossa, que bacana, deixa eu pegar aqui e ir fazendo umas fotos. E tudo começou assim, né, eu fui lá, fui tirando umas fotos ou outras, fui me empolgando com o negócio. Ele percebeu, então o que ele falou pra mim, depois que acabou o evento, no outro dia, né? Ele falou, Rafa, dá uma passada aqui no estúdio, eu quero te mostrar umas coisas. Ele tinha descarregado, né, as fotos no computador, ele foi abrindo, ele falou, Rafael, tá vendo aqui, ó, essas fotos são as que eu fiz, você já percebe um certo padrão, as suas, tá vendo, ó, você precisa equilibrar mais o horizonte, não fazer uma foto tão torta, repara mais nisso, mais naquilo, foi me dando várias dicas de fotografia. E aí eu fui sempre acompanhando ele todos os finais de semana, ainda não tinha arranjado emprego nenhum, tava só com esse bico de acompanhar eles nos casamentos aos finais de semana, era só esses freelances que eu fazia pra ele, então eu tava indo sempre, praticamente todo sábado a gente tinha casamento, ele tinha casamento e eu ia junto. Aí eu fui acompanhando ele e sempre nessa situação, ele me dava uma câmera e falava, faz umas fotos aí. Mais pra frente, passou um tempo, ele tinha uma câmera reserva, uma segunda câmera, e falou, vai fazendo umas fotos na festa.
E ia sempre me explicando, então eu fui muito fui acostumando aos poucos como é que era a fluidez de um evento, sabe? Como é que começa a parte da noiva se arrumando, cerimônia religiosa, festa, todo o roteiro que se tem, tudo que se acontece, as coisas mais importantes para se fotografar, as coisas imprevisíveis. Então eu já estava dentro desse mundo de eventos, acompanhando ele, tudo dele dando suporte para ele. Até que, né, eu falo que são algumas coisas que acontecem na vida da gente, que eu chamo de anjo, né? São bênçãos que acontecem assim. Ele chegou e falou assim pra mim: Rafa, eu tenho um aniversário infantil pra fazer, eu tô vendo que você tá gostando das fotos, tá empolgado com as fotos, você vai fazer comigo, tá? Eu falei: oi? Ele: você vai fazer essas fotos comigo. Eu falei: tá bom. Fui com ele fotografar esse aniversário infantil, fiz todas como se eu estivesse sozinho, eu fiz todas as fotos como se eu estivesse sozinho, como se ele não estivesse ali, fiz várias fotos, um monte de coisa. Depois, de novo, o mesmo processo, ele foi me mostrar: pô, Rafa, olha, você fez um trabalho muito bacana, você está evoluindo bem, né? Passou mais alguns finais de semana, ele falou: ó, tem um aniversário infantil domingo e esse você vai fotografar sozinho. Você vai usar minha câmera, deu a câmera dele pra mim, vai lá e fotografa. Eu falei: meu Deus, meu primeiro evento sozinho, assim, perdido. Ele falou: ó, você não vai estar sozinho, o seu amigo que faz a parte de filmagem vai estar com você, ele vai estar filmando durante o evento, qualquer dúvida, alguma coisa, pode perguntar pra ele. Beleza, então eu tava com meu amigo, falei: ótimo, vamos embora fazer esse aniversário. Fiz o aniversário completo, completaço, do começo ao fim. Entreguei pra ele, ele falou: Fel, você tá me mandando muito bem, parabéns, continua assim, não foge disso. Falei: perfeito. Mas eu tava, lembra, em paralelo, procurando ainda emprego, não tinha achado nenhum emprego até então. Foi que eu bati um papo com o dono de um laboratório fotográfico que tem aqui em Pinda. E ele falou: Rafa, tô precisando de mais alguém lá na loja para trabalhar lá, você topa? Eu falei: meu, perfeito, eu trabalho em horário comercial, né, das 9 às 6, de segunda a sexta e até a 1 no sábado, nesse laboratório fotográfico, e ainda podia fazer os freelas nos finais de semana. E uma coisa casou muito bem com a outra para mim. Foi o fato de eu estar dentro do laboratório fotográfico, aprender a lidar com o Photoshop, né, editar as imagens, revelar a fotografia, ver como é que é os bastidores, o processo químico, né, do outro lado, atender os clientes. Naquela época a gente fazia muita lembrancinha daquelas de imã, lembra desse pôr na geladeira? Aprender a manipular foto, que era, por exemplo, aniversário infantil de 1 aninho vai ser o tema da Mini. Aí você tinha que colocar minizinho, o fundo da Mini, recortava a foto da criança, colocava, escrevia o nome, a data, a hora, ainda punha imãzinha de geladeira atrás para a pessoa grudar. Era muito bacana o trabalho, eu gostava muito, né? Aprendi também a parte que a gente chama de diagramação de álbuns, foi nesse laboratório, que é o posicionamento das fotos. Sabe quando você pega esse álbum bonito de casamento que a gente vê tanto na internet? Que tem uma foto aqui, outra do lado. Então esse posicionamento de fotos a gente chama de diagramação. Aprendi isso tudo lá nesse laboratório também. Então, casou muita coisa com a outra pra mim. Eu estava dentro dos eventos, eu estava aprendendo a fotografar e estava aprendendo depois o outro lado da fotografia, a edição, a revelação, equilíbrio de cores, muita coisa bacana. E aí é aquela coisa, né, como eu falei, dos anjos na vida. Foi esse dono desse laboratório fotográfico foi o segundo anjo na minha vida. Porque ele me via trabalhando lá e me via ainda fazendo esses freelances para o outro estúdio. E aí ele falou assim pra mim: Rafa, por que você não começa a fotografar por sua conta própria? Eu falei: eu gostaria muito, gosto, tô apaixonado por esse tipo de trabalho, porém eu não tenho equipamento, é muito caro, né? Uma câmera fotográfica profissional é muito cara, mais todos os acessórios, flash, isso. Eu falei: não tem como. Ele falou: Rafael, eu tenho uma câmera profissional que eu uso para uso pessoal, né? Aniversário, passeio, viagens, eu posso te emprestar se você precisar para algum evento. Faz o seguinte, aqui no laboratório, e aparecia mesmo de vez em quando, algumas pessoas que não conheciam, né, não tinham referência, chegavam lá perguntando se lá eles faziam alguma cobertura de evento. Ele falou: quando isso acontecer, fala que o laboratório, né, fotográfico em si não faz, mas que você faz e você pode atender esse cliente. Só faz isso depois do horário do expediente, beleza? Eu falei: nossa, muito obrigado pela oportunidade, vou começar a fazer sim, bacana. E aí, dito e feito, eventualmente apareciam algumas pessoas, né, perguntando. Eu falava: ó, esse laboratório aqui não faz esse tipo de trabalho, mas eu faço. E aí a gente ia conversar depois, né, a gente um ligava pro outro e tal. E aí o primeiro casamento que me apareceu foi muito peculiar. Apareceu uma senhora de 50 anos falando assim pra mim: vocês fazem cobertura de eventos por aqui? Eu falei: ó, né, o laboratório não faz, mas eu faço. Ela falou: que bacana, a gente pode conversar. Agendei com ela pra conversar. E ela me falou assim: ó, Rafael, eu não tenho mais 20 e poucos anos, então quase ninguém se interessou, deu atenção pra mim quando eu falei que eu queria casar. E meu sonho é casar,
Graças a Deus demorei, mas encontrei alguém bacana, que eu acredito que vai dar certo, então eu quero casar. Você fotografaria esse casamento, mesmo eu tendo 50 anos de idade? Eu falei, claro, seria um prazer, né? Ainda mais com uma história bacana, assim, né? Quando o pessoal acho que não quis por não estar naquele padrão dos 20 e poucos anos, era uma oportunidade tanto para mim, né? E foi isso que eu fiz. Então eu mergulhei de cabeça. Era o meu primeiro evento com a câmera emprestada do dono do laboratório. Assumi o casamento inteiro, fiz o casamento inteiro dela, super dedicado ao máximo, porque eu quero era meu primeiro, assim. Então eu precisava fazer o melhor possível. Então eu me entreguei, né, de corpo e alma naquele trabalho. Ficou muito bom aquele trabalho. Foi esse trabalho que eu comecei a divulgar. A partir dele foram aparecendo alguns outros trabalhos, mas era bem esporádico ainda. E aí teve uma vez que por sinal, seguidora minha aí, se vocês lembrarem, comentem aí, me mandou uma mensagem assim, falou, fala, tudo bem, eu trabalho aqui na prefeitura, tem mais 2 amigas que trabalham comigo, e todas nós vamos casar, né, cada um na sua data, cada um no seu lugar e tal, mas a gente queria conversar com vocês, né, sentar, conversar com você, pra gente tentar fechar, já que a gente fechar os 3 casamentos de uma vez. Eu falei, pô, claro, lógico. E aí, elas falaram assim, mas a gente quer fazer com filmagem também. Então eu falei, tá, posso falar com aquele meu amigo, que já trabalha no estúdio, já manja da coisa, eu vou falar com ele. Falei, a gente faz, sim, vamos fazer com fotografia e filmagem pra você. Agendamos com eles, eu não tinha nem lugar pra atender. Levei eles em casa, arrumei a sala de casa assim rapidinho, pra poder atender eles. Esses 3 casais foram. E lá fiz eu e meu amigo o atendimento com eles. Falei, sim, a gente trabalha já com evento, já temos alguns eventos feitos, né? Eu posso fotografar para vocês, ele pode fazer toda a filmagem. E a gente meio negociou naquela época, era muito forte pro peixe urbano. Eu lembro deles brincando, falando assim, nossa, a gente fez meio que um pacotão de peixe urbano, comprou 3 cupons de casamento. E era assim, um ia ser no final do ano, os outros 2 casamentos iam acontecer no decorrer do ano seguinte. Então a gente fechou aquele contrato a partir desses 3 casamentos que as portas realmente se abriram, entendeu? Foram casamentos muito bonitos, em lugares bem badalados aqui de Pinda. A partir daí, tudo começou a fluir, sabe? A coisa andou. Entrei nesse mercado de fotografia dessa maneira e foi cada vez aprimorando. Aí, claro, depois eu tive a oportunidade de fazer um curso muito bacana, que foi o curso do Vitamina V. Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, deem uma olhada. Vitamina V é dos irmãos Vanassi. Eles são super referência aqui no Brasil com fotografia. O curso deles é muito bom de fotografia. E aí, claro, a gente vai se aperfeiçoando com o passar do tempo. Mais casamentos acontecendo, mais coisas que você vai aprendendo no dia a dia, né? De estar ali no campo de batalha. E a paixão só cresceu, não parou em nenhum momento, né? Foi só crescendo, crescendo e crescendo. E aí, claro, eu me especializei em fotografia de casamento. Comecei, só que claro, a fotografia de casamento te dá um leque de oportunidades, né? De coisas para se fazer. Eu continuei fazendo alguns aniversários infantis, apesar de não ser o maior foco principal. E aí começaram a aparecer assim, gente que eu tinha feito casamento lá atrás, teve filho. Rafael, vou fazer o aniversário de 1 ano do meu filho. Você faz? Faço, claro. A gente já conhece você, já confia em você, você faz? Fazia também. Gestação, ensaio gestante. Muito tradicional. A maioria dos ensaios gestantes que eu já fiz, mesma coisa. Gente que eu fotografei o casamento, que a gente já se identificou, já tem uma história juntos. Eles falam, Rafael, nem vou procurar outro fotógrafo, já quero você, porque a gente já se conhece, a gente já se entende. Você faz as minhas fotos gestantes? Claro, fazer fotografias de ensaios, que é realmente o que eu amo, que é o que eu gosto de fazer. E aí comecei com fotografia de formatura também, no ano passado. Tive uma grande parceira para fazer essa parte de fotografia de formatura, deu super certo. Claro, esse ano tudo parou por causa dessa pandemia, a gente sabe. Mas com certeza o ano que vem vamos estar juntos de novo, muitas formaturas, muitos casamentos. E é isso, é um pouco de como eu vim parar nesse mundo, como isso mexe comigo, assim, né? Que me faz querer fazer mais e fazer acontecer. E como eu te falei, né? Eu tive alguns anjos na minha vida que, né, dão aquele empurrãozinho pra gente entrar na carreira e fazer a coisa acontecer. Então eu sou muito grato a essas 2 pessoas na minha vida. E é isso aí, né? E vocês? Tiveram aí alguém também pra jogar vocês, empurrar vocês em algum caminho? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado, gente. Valeu, um beijo.